Você não leu Agostinho? Está vendo? É para isso que está indo a igreja. Os liberais acabando com a Bíblia e os ultracalvinistas acabando com a fé. E eu sou calvinista, por isso que eu falo. Não ia falar dos arminianos, porque eu não sou arminiano, eu sou calvinista. Mas determinismo não é um ensino da fé reformada. Esse é o ponto. Deus interfere na história todas as vezes que tem de interferir. A Bíblia diz que se você tomar a ceia indignamente, você morre antes do tempo. A Bíblia diz que quem vive da espada morre pela espada, que os perversos viverão metade dos seus dias, que os que temem o Senhor vivem mais tempo, que quem honra o pai e a mãe prolonga os dias na terra. Que determinismo que tem aqui? Nenhum. Isso é conversa de gente que não quer se responsabilizar pelos seus atos. Então, quando nós observamos versículos nas Escrituras que nos confrontam, a gente tem que aceitar esses versículos como verdade bíblica e não se comportar como um liberal, como uma pessoa que olha para os textos bíblicos e diz que não é aquilo que está dizendo. Então, quando você olhar para os textos da palavra de Deus e que parece ser difícil, aceite com a palavra de Deus. E não se comporte como também os incrédulos que não aceitam a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada também nos informa que Deus faz todas as coisas, né? Inclusive em questões do mal, usando suas criaturas, né? Veja bem o que diz Isaías 45, versos 6 e 7. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não existe outro. Verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Como é que a gente opera na interpretação bíblica? Sem ir para o hebraico exclusivamente, mas observando esse texto. Deus está dizendo que cria o mal, mas como ele cria esse mal? Ele é autor do mal? Ele é autor do pecado? Então a gente tem que começar a interpretar a Bíblia e ver verdadeiramente o que ela está dizendo concernente a esse assunto. Então, Deus endurece o coração de pessoas que lhe apraz. Não é isso? Conforme está escrito lá em Romanos capítulo 9, versículo 18. Né? E Deus endureceu também o coração de Faraó. Mas como ele faz isso? Como ele faz esse mal sem se manchar, sem se macular, sem ferir a sua natureza? Então nós temos que entender as Escrituras desta forma. Certo? Ele pode também inclinar e fazer o que ele bem entender os corações humanos. Né? Quando nós lemos, por exemplo, Provérbios, né? Capítulo 21, vamos ver aqui, Provérbios, confira na palavra de Deus, Provérbios capítulo 21, né? Verso 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei. Na mão do Senhor, a tudo quanto quer ou inclina. Se não houvesse determinações bíblicas, ou decretos, ou vontade de Deus, se assim você queira chamar a vontade de Deus, como é que Deus operaria a sua vontade no passado, no presente e no futuro? Como o livro de Apocalipse poderia ser totalmente cumprido no futuro, se Deus não estivesse no total controle das pessoas, dos corações, das mentes, logicamente, ao meio de tudo isso, sem tirar a liberdade humana? Seríamos robôs, né? Seríamos pessoas programadas para fazer tal coisa, mas não. A Bíblia mostra que ao meio de toda essa operação de Deus está o controle de Deus operando em cada detalhe. Ok? Agora, quando você olha para textos, olha para textos e vê, por exemplo,
a questão de 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2, versículo 11, você pode dizer, então, que não é o próprio Deus que faz as suas determinações? 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, verso 11, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Ou seja, Deus mandará no futuro uma operação do erro pelo qual as pessoas venham a crer no anticristo. É o próprio Deus que vai fazer isso, mandar essa operação do erro. Como ele vai fazer isso? Ele usa os meios, tá? Ele usa as suas criaturas, tá? Assim como o diabo também. É por isso que quando a gente vê versículos no Antigo e no Novo Testamento, nós vemos o que? Deus usando os seus instrumentos para que o mal venha a ser realizado sem que Deus se manche, né, através do mal. É dessa forma que devemos entender as Escrituras. Não há como ter medo da teologia reformada. Não há como ter medo da cosmovisão calvinista. Não há como ter medo do evangelho monergístico. Ele não é um bicho-papão que você acredita, né, quando ouve, né, e assiste esses canais, né, de Harry Alves, por exemplo. Isso daí é uma distorção dos fatos. Ok? Esse é o Deus das Escrituras Sagradas, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não é Deus de uma imaginação das pessoas, um Deus de contos, sabe? Fica aquelas pessoas só falando Deus de amor, os ímpios falam do Deus de amor, as pessoas incrédulas falam do Deus de amor, mas eles não conseguem entender totalmente a Deus na sua plenitude. Eles fazem um Deus conforme os seus próprios corações, tá? Ele possui o controle de todas as coisas, porque ele reina sobre o seu universo. Isso é soberania, acreditar em soberania. Que tantas coisas boas como más estão no controle de Deus. Ok? Essa, então, é uma grande verdade para nós podermos entender a soberania de Deus. Tá? E a verdade é também que o homem, ele é um agente livre. Quando nós afirmamos que o homem é um agente livre, nós estamos dizendo que ele tem liberdade. Por isso que ele vai ser responsabilizado moralmente diante de Deus. Nunca que esses espantalhos que fazem da teologia reformada, do evangelho monergístico, são verdadeiros. Em nenhum lugar você encontra John Calvino, os reformadores, os teólogos reformados do passado, os teólogos reformados do presente, afirmando que o homem não tenha liberdade. Somente um calvinista desconhecedor das verdades bíblicas e também os chamados hipercalvinistas é que podem fazer tais afirmações. Ok? Então, o entendimento da soberania de Deus, certo? Ela não exclui, tá? Ou minimiza a liberdade responsável dos seres racionais. Tá bom? Essas duas verdades andam juntas e nem sempre podemos abarcar a totalidade dessa verdade. Tá? Justamente porque os nossos pensamentos são finitos. Eu já vi pessoas dizendo, olha, eu não vou aceitar a teologia reformada porque nem a teologia reformada consegue explicar isso. Afinal de contas, você quer todas as explicações aqui na Terra mesmo? Nesse corpo material e finito? Meu querido, isso é uma justificativa infundada de querer saber tudo e todas as coisas. Mas as verdades bíblicas, elas estão aí para simplesmente serem acreditadas. Tá bom? São duas verdades que são apresentadas nas Escrituras. A soberania absoluta de Deus, tá? E também a liberdade do homem e como agente responsável moralmente dos seus pecados. Ok? Então, vimos bastante textos que mostram que Deus está no controle de tudo, que tanto o bem como o mal procedem de Deus e não do diabo. O diabo não está no controle. Quem está no controle é Deus e, ao mesmo tempo, Deus não mancha a sua natureza, porque ele é santo. Tá? E todos os seus atos são atos de justiça. E para concluir este vídeo,
né? Eu afirmo que a liberdade ela é uma ideia comum, certo? E que o contrário disso não é monergismo, tá? A gente tem que entender que a liberdade dos seres humanos e que a fé reformada ensina não é fictícia ou ilusória. A fé reformada ensina a liberdade do homem. A fé reformada ensina a liberdade do homem. Porque o homem não é um robô, o homem não é um boneco, não é uma marionete. Ele tem liberdade, mas dentro dessa liberdade Deus opera toda a sua vontade e todo o seu querer, todos os seus decretos, todas as suas determinações. Essa liberdade ela é real, ela é verdadeira, certo? Ela diz respeito aos atos voluntários que os seres humanos praticam. A liberdade do qual falamos tem a ver com a capacidade dos seres humanos fazerem o que querem dentro de uma limitação. Deus não soltou totalmente as rédeas para Adolfo Hitler, senão as maldades seriam maiores ainda. Deus não soltou totalmente as rédeas para Lenin, para Stalin, certo? Para Mao. Não, porque se ele soltasse totalmente as rédeas da maldade, essas pessoas não teriam limites. Matariam muito mais pessoas. Tá? Então, todavia, o ser humano tem liberdade. Certo? O Harry, do Evangelho Underground, ele tem uma ilustração que diz assim: você com a sua liberdade, você pode acionar o botão da Terceira Guerra Mundial? Não pode. E nisso eu tenho que concordar com ele. Você não pode. Por que não pode? Porque o decreto de Deus, aí que ele erra, que ele não acredita no decreto, nas determinações bíblicas, dizem que isso não pode acontecer. Então ele aceita uma verdade, mas menospreza a outra verdade. Ok? Todavia, a Bíblia fala da livre agência, fala da liberdade do ser humano, e que é a capacidade de fazer qualquer coisa de acordo com as disposições dominantes da sua natureza. Como sua natureza é inclinada para o mal, o homem sempre fará, na maioria das vezes, o mal. Ok? Então, no próximo vídeo, nós podemos estar concluindo esses raciocínios, porque, na verdade, o assunto de determinismo bíblico, né, o que não é fatalismo, e o assunto que fala sobre decretos, sobre vontade de Deus, é um assunto vasto que daria aí livros, né, com milhares de páginas. Mas nós precisamos se prender naquilo que é o básico, tá bom? E é isto que eu estou tentando passar para vocês aqui, através desta série. Deixe seus likes, seus comentários, acione o sininho para receber novas notificações e procure divulgar esses vídeos para que a verdade bíblica, ortodoxa, verdadeira, possa ser espalhada entre as pessoas. E não as falácias, os espantalhos, aquilo que a teologia reformada não disse, que simplesmente sejam espalhados. Mas a verdade da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fique na paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe.